E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha? Onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, no Pará, né, em Belém do Pará, em Minas Gerais, se estiver, né, Mato Grosso, no Piauí, em Rondônia, no Acre, na Bahia, né, brasileiros aí na Bahia, em Salvador, na Bahia, onde o nosso conteúdo chegar aí também fora do Brasil, chegar na Argentina, no Paraguai, na Itália, em Roma, na Bolívia, né, na Bolívia, brasileiros espalhados por esse mundão de Deus aí, sei lá, em Portugal, brasileiros em Portugal, né, brasileiros em Portugal, ou os próprios portugueses mesmo, se o conteúdo nosso chegar aí na África, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo da Arma 1970. Você que é novo aqui, você é novo aqui no canal Paulo da Arma 1970. Muito legal, muito obrigado pela sua presença, por você estar aí assistindo o conteúdo do canal Paulo da Arma 1970. Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada nesse mundo cruel, nesse mundo de mentiras, nesse mundo loroteiro. Sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre que é o caminho, a verdade e a vida, que Ele nos livre da quantidade de lorota e mentira que tem aí, que não é brincadeira, não é pouca. Agradecendo a você, pedindo para você que é novo aqui, né, se inscreva no canal. Se inscreva aí no canal, tá aqui o botãozinho aí, ó, se inscreva aí, dá essa moral, dá essa força, se inscreva, comente, compartilhe, curta o vídeo, beleza? Pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal. Você que não é inscrito, se inscreva aí, dá essa força, dá essa moral, ajuda o canal aí. Essa é a forma de você ajudar aqui o canal Paulo Darwin 1970, tranquilo? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, só dá o joinha aí, que já, ó, você já ajuda bastante. E se quiser também comentar, se quiser comentar, quiser falar qualquer coisa, se quiser dizer que eu sou feio, não tem problema, não tem problema. É só você comentar aí embaixo aí. Se você quiser dar um joinha só aí, ou um emoji, tá de boa, tá tranquilo, tá favorável, tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe. A gente volta aqui em 10 segundos, é só o tempo de ir ali pegar uma água, né? Porque nem um copo eu tô vendo aqui, que eu não coloquei meu copo aqui com água aqui, vou ter que ir ali pegar mais 10 segundos, é só o tempo de ir ali e voltar rapidinho, é vapt-vupt, beleza? Então não sai daí, 10 segundos, hein? Valeu, tchau, tchau. E aí, voltei, beleza? Seguinte, pessoas. Eu tô com um livro aqui que realmente é fabuloso. Fabuloso. Assim, não deixa a dever a nada, não deixa a dever a nada a certos livros né, que batem, né? Que batem aí com força no mundo que nós temos aí, nesse mundo de lorota e manipulação que você aí, se você não sabe, né? Se você veio de Marte agora, desceu aqui nesse planeta, você não sabe, você por um acaso não sabe que isso aqui é um verdadeiro exercício de mentirada e de hipocrisia e de lorota, né? Lorota, mentira, traição, tudo que você possa imaginar. Este mundo aqui, ele é rico, né? Ele é rico. Este livro aqui, Consenso INSE, né? Consenso INC. Eu não sei definir o que é esse INC aqui, desculpa a minha ignorância. Consenso Inc. É uma coisa assim, né? O monopólio da verdade e a indústria da obediência da jornalista Paula Schmidt. Eu topei com esse livro. Eu tenho esse livro aqui há algum tempo, foi dado por um amigo, né? Foi me dado por um amigo. E ele ficou na minha estante. Eu assim, lá é mais uma daquelas, né? Daqueles livros que vão falar de um monte de assunto aí e tal. Mas assim, ficou ali na minha estante um tempão, um ano, para ser mais exato. Esse livro ele é do final de 2023. Ele foi lançado no final de 2023 e ele ficou na minha estante aí por esse bom tempo aí e nada. Mas por um acaso eu estava assistindo alguns podcasts e apareceu a Paula Schmidt nesses podcasts e eu passei a assistir algumas coisas, né? Inclusive o próprio 38. Se você também não sabe quem é o 38, dê uma procurada aí nos podcasts. Eu estava assistindo ali uns vídeos no YouTube e tal e topei com essa jornalista. Comecei a assistir os podcasts e comecei a ver o que essa mulher tá falando, né? Caramba, foi um baque, foi um susto, né? Assim, muitas das informações que ela falava,
que ela falava nos podcasts já era do meu conhecimento, já, principalmente na época da tal da pandemia aí, 2020. E o que aconteceu, né, com o Covid-19 aí, isso eu já sabia por um monte de situações aí que eu não vou falar aqui, porque senão o YouTube, né, o YouTube aqui, ele vai cercear o meu direito de falar aqui, vai cortar, vai fazer um monte de coisa aí, sei lá o que eles vão fazer, né? Eu topei com ela falando numa entrevista que eu achei extraordinário sobre o fato dela ter sido contratada para fazer uma reportagem pela Folha de São Paulo para receber US$ 2.000 pela reportagem que ela ia, uma entrevista que ela ia fazer com um árabe aí, etc, tal. E os caras ofereceram US$ 2.000 para ela para fazer essa reportagem e ela foi lá, fez a reportagem, fez a entrevista, fez as perguntas. Ela inclusive falou com os caras, né? Que ela queria que fosse respeitado lá a matéria, que não cortasse nada, fizesse. O cara fala, beleza, tranquilo, tranquilo, tranquilaço. Aí ela foi lá, fez a entrevista, fez umas perguntas lá cabulosas lá pro caboclo lá, pro sheik lá das quantas lá, e o jordaniano, sei lá, não lembro mais. E detalhe, ela fez a entrevista e mandou pro jornal, para a Folha de São Paulo. Aí, uma das perguntas lá, o jornal simplesmente cortou. Cortou. Ó, Cléo. E ela perguntou, pô, mas peraí, vocês tinham falado que. Vocês tinham dito que não iam cortar nada, não sei o quê. Os caras falaram, não, foi ordens de cima. Sabe o que essa mulher fez? Que eu acho sensacional. Eu acho que tem coisas assim na vida que eu considero, né, tem coisa que não dá. Tem coisa, se você fizer, você ganha meu respeito. Ela simplesmente pegou os US$ 2.000 e devolveu. E devolveu. Só por conta disso já ganha meu respeito. Detalhe, ela é uma jornalista dita de esquerda. De esquerda. Mas é contrária a tudo que você possa imaginar. É uma esquerda muito estranha. Ela é contrária a tudo que você possa imaginar que são pautas da esquerda. Ela vai falar aqui no livro. Não precisa, assim. Ela vai falar no livro, ela vai contar tipo o Tintim, inclusive vai até aqui dizer o porquê que ela é de esquerda, mas por que ela não é de esquerda, dessa esquerda que está aí, né? No poder, etc e tal. Ela tem lá as visões dela libertárias do mundo, ela é libertária e tal. Tem esse tipo de pensamento, assim, mas tem o meu respeito. Isso é muito importante, porque são figuras. Ó, eu já fiz vídeo aqui. Eu já fiz vídeo aqui no passado aqui do Tokyo Vice, né? Que eu falo que os jornalistas. Por exemplo, que o jornalista do Tokyo Vice lá é um jornalista que eu fiz o vídeo, tem aí no canal, Tokyo Vice, que nota 10. Nota 10. E até inclusive no vídeo eu falei que pouquíssimos daquele tipo de jornalista ali, eles teriam coragem, o brasileiro jornalista, pouquíssimos teriam coragem. E eu sou da época de jornalistas como Paulo Francis, por exemplo. Né? Eu sou da época de jornalistas como Paulo Francis. E eu posso até dizer que, além de filósofo, o Olavo de Carvalho também era jornalista. Vendo? Além de filósofo, melhor do que esses filósofos rastaqueras que tem aí, uns porcaria que só tem diploma, formado em Paris, etc, com diploma e tal. Olavo, por exemplo, dá de 10 desses caras, era jornalista, vendo? Desse nível. Eu respeito poucos. Inclusive, eu tenho esse livro aqui do Guilherme Fiuza também, é um livro que eu tenho que ler, né? Eu tem que ter um motivo. Guilherme Fiuza, apareça aí no YouTube aí e vá pros podcasts aí falar aí. Provavelmente eu vou fazer vídeo do livro seu. Eu tenho esse livro aqui, ó, da mesma época do consenso aqui. Eu ganhei esse consenso aqui na mesma época que ganhei o Passaporte 2030 aqui, o Sequestro Silencioso da Liberdade, que é da mesma editora, Aves Rara. Da mesma editora. O consenso, esse livro aqui dela, virou. Eu tive que sentar e ler. Depois isso que eu tô falando, depois das declarações da mulher,
depois das declarações dela, como jornalista nota 10, nota 10, ela vai inclusive falar no próprio livro, nos podcasts, a vida pregressa dela como jornalista, o conhecimento dela, né, no mundo árabe e etc. Que ela rodou o planeta, ela rodou o planeta como jornalista. Não é esses vendidos, né? Essa quantidade de jornalista vendido. Todo mundo tem seu preço, né? No final das contas, todo mundo, no final, no mundo, desse mundo de pecado pavoroso que nós temos aí, mundo de mentira, de lorota, todo mundo tem seu preço. Talvez, assim, vou fazer um exercício de ideias, assim. Talvez, se os caras tivessem, em vez de $2.000, tivessem oferecido $500 milhões, talvez ela não reclamasse do fato de ter, né, a entrevista dela lá cortada. Mas assim, devolveu $2.000. Pra mim já é grana pra caramba, né? Já é muito dinheiro. Devolveu $2.000. Vai embora. Assim, ela viu que o preço dela, o preço tava assim, preço de 2.000, realmente, ó, ela devolveu. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria. A vida é estranha, entendeu? Quando você está diante de uma situação, quando você está diante de uma situação, né? É aí que você sabe o quanto, né? O quanto você ou se vende ou não se vende. A quantidade desses jornalistas brasileiros que mudaram de lado, sabe-se lá, né? Esses jornalistas da Globo, jornalistas de Estadão, de Folha de São Paulo, da própria Globo, etc., Globo News, seja lá quem, né, que mudaram de lado, né, não vou dar nomes aqui, né, para não ser processado, né, não vou fazer igual ela aqui, que dá nomes aqui a boi aqui. Eu não tenho essa coragem toda. Eu sou um covarde, né? Eu sou um covarde, na pior das hipóteses. Mas ela tem a coragem, ela teve a manha. Olha só aqui na contracapa do livro aqui, ó. Uma mentira repetida 1000 vezes pode não virar verdade, mas facilmente se torna política pública. Foi assim que multidões em diferentes partes do planeta passaram a acreditar simultaneamente que questões identitárias são o maior problema do mundo e passaram a exigir dos seus governos uma solução que não lhes beneficia para uma diversidade que não existia. Consenso INC é o cartel informal, mas extremamente coeso entre governos, bancos, mídia e grandes monopólios, que subverte a realidade e recria um mundo artificial, pavoroso, controlado e extremamente lucrativo. Esse cartel ficou explícito na pandemia. Não foi o caso que fez a imprensa tradicional ter mensagens tão homogêneas e categóricas. Aquela uniformidade não aconteceu porque a imprensa seguia a ciência, mas exatamente porque não fazia. A prova disso está na unanimidade. Só uma narrativa forçada e imposta de cima para baixo consegue ser tão embaraçosamente uníssona. Os artigos de Paulo Schmidt têm o dom de expandir nossas mentes para uma dimensão da qual não conseguimos mais retroceder. Eles desnudam as ideias, arrancam os véus, permitindo que enxerguemos os fatos como eles são. Tem um negócio aqui no final do livro que depois eu vou ler, que eu quero. Eu formei uma ideia sobre esse livro aqui, uma ideia sobre esse livro aqui, mas eu não vou falar disso agora. Deixa eu só pegar aqui vou pegar aqui uns trechos aqui do livro para vocês terem uma ideia de como isso aqui é sensacional. Vale a pena você comprar. Peça aí pela Amazon, se for o caso, porque parece que tem pela Amazon para vender. Peça aí pela Amazon. Você não vai encontrar isso aqui em sebo, né, gente? Infelizmente não dá. Então, provavelmente, nem nessas livrarias de shopping. Eu acho complicado. Eu acho muito difícil você encontrar esse livro aqui em livrarias de shopping. Certos tipos de livro você encontra. Mas em livraria de shopping, isso aqui eu acho mais complicado. É igual você achar livro do Olavo de Carvalho. Passaporte 2030, ó. Esse aqui do Guilherme Fiuza. Achar em livraria de shopping? Não sei. Eu acho pouco provável. Ó, isso aqui ela está fazendo uma digressão, né, sobre os trabalhos de jornalismo dela. Ó. Antes que a RT, né, deixa eu ver o nome da RT aqui, que ela foi trabalhar, Russia Today. Russia Today. Antes da Russia Today me mandar a passagem para ir de Nova York a Berlim, que eles contrataram ela, né?
Eu ouvi elogios efusivos de jornalistas norte-americanos bem-intencionados me parabenizando pelo novo emprego, cansados da putrescência que é a sua mídia corporativa tradicional. Um programa de luta livre em que inimigos de mentirinha fingem que estão em lados opostos, quando na verdade estão ombro a ombro, onde realmente importa: guerra, corporatocracia, concentração de riquezas. Mas então eu percebi, pela efusividade dos elogios, que esses jornalistas também eram vítimas dessa velha falsa dicotomia, engolindo sem mastigar a ideia de que Estados Unidos e Rússia têm ideologias opostas, quando ambos de fato se curvam para o mesmo Deus, com D minúsculo. A Rupetry, a agência de notícias em vídeo do grupo RT, contratou dezenas de jornalistas, inclusive eu, alguns meses antes do lançamento, agendado para março de 2013. Apesar de fazer parte da RT, a Rupetry alegava ser diferente por ter uma natureza dupla. Por um lado, ela era propriedade do governo russo e promovia sua política. Por outro, ela tinha que vender os vídeos produzidos para obter lucro. Como eu logo viria a aprender, a Rupetry conseguiu embrulhar em um único pacote o pior do estatismo e o capitalismo. Vídeos viralizantes transmitindo propaganda do governo. Meu cérebro, sempre em busca de uma justificativa, veio correndo me socorrer, imaginando clipes inofensivos de um gatinho miando a palavra Putin. A realidade, contudo, se revelou bem menos fofa. A redação da Rupetry era composta por pessoas de todo o mundo, muitas sem nenhuma experiência jornalística. Havia alguns veteranos da Associated Press e outras agências de notícias, mas como eu, poucos deles resistiram. Passamos os 2 meses que antecederam o lançamento em treinamento intensivo, parte dele focada na simulação de reuniões de pauta. Em nosso primeiro dia, sentado à cabeceira da mesa de conferência, estava nosso vice-chefe, um jornalista russo, que zombava silenciosamente do marxismo e da mais-valia com um par de óculos Ray-Ban e uma camisa polo Ralph Lauren. Uma de suas filhas estava presente como jornalista contratada, ela também usando o próprio corpo como outdoor gratuito para marcas que usam trabalho semi-escravo. A esposa do vice-chefe, uma mulher extraordinariamente gentil, trabalhava no departamento administrativo. O chefe sênior também tinha sua esposa norte-americana, ocupando um dos cargos mais altos da Rupetry. Todo aquele nepotismo, infelizmente, não deu à empresa aquele ar aconchegante e familiar de uma tratoria italiana. Ao contrário, fez com que todos suspeitassem que estavam sendo constantemente vigiados. Aí ela vai começar a arrumar problema, né? Ela vai começar a questionar. Ela vai começar a questionar os vídeos. Ai, Deus do céu. Os negócios, né? Ó, a principal regra do jornalismo da Rupetry era clara. Deveríamos falar sobre coisas que poderiam ser mostradas, não contadas. Nosso principal produto eram vídeos de 40 segundos, sem nenhuma narração e de preferência sem gente falando para a câmera. Se uma fala fosse necessária, ela deveria durar no máximo 8 segundos. Eu e outros jornalistas veteranos demoramos bastante para entender esse conceito. O negócio tá pior. Você vai trabalhar nesses negócios, aí, né? Aí começa você vai, né? Cheio de planos, né? Eita, vou fazer. Chega lá, começa a aparecer. Ó, eu pessoalmente ia trazer o trabalho de todo mundo ao sugerir reportagens impraticáveis, como vídeos sobre gastos com armamentos devidamente vetados pelos chefes, com perguntas do tipo: dá para mostrar imagem de gastos? Dá? Minhas sugestões foram constantemente descartadas por não ter apelo visual. Princípio fiscal, desemprego, distribuição de renda, tudo isso estava descartado. Sugeri então que usássemos gráficos. Gráfico é visual, falei com uma cara cheia de esperança, mas os chefes disseram que isso desvirtuava o conceito da Rupetry e, portanto, não servia. Cada jornalista deveria produzir 4 vídeos por dia e equipamentos para isso não faltavam. Nossa redação tinha as máquinas e os softwares mais modernos, tudo num escritório sofisticado no centro de Berlim. Nossa prioridade era ser o primeiro, como nos explicou uma das poucas veteranas que continuaram no emprego, uma jornalista que trabalhou com a TV iraniana Press TV. Ela foi subindo no emprego com um desempenho cada vez melhor, também conhecido como cada vez pior, e continuou sendo promovida a contento. Era uma das etapas de sua escalada ao topo. Ela usou um clichê diferente para evitar
repetir seu mantra de ser o primeiro. E eu tive que perguntar: você vive dizendo o primeiro, o primeiro. Você certamente quer dizer que devemos ser os primeiros somente depois de verificar nossas notícias, né? Mesmo sem verificar, disse ela. Se tivermos que escolher entre ser o primeiro ou ser exato, escolhemos ser o primeiro. Os rostos dos aspirantes a jornalistas ficaram sombrios de repente. Ser o primeiro em breve não vai significar nada de se formos os primeiros a estar errados, afirmei. Os rostos agora ficaram tão desanimados que tentei uma piada. Talvez a gente pudesse mudar o nome da agência para Abruptly. Abruptamente. Ninguém riu. Para o caso de ainda restar alguma dúvida, o chefe sênior logo sintetizou o trabalho da agência. Somos um esporte de contato, pura competição. Ainda no modo coach, ele explicou o que significava ser um bom jornalista. Quem viu ontem a foto daquele soldado francês no Mali usando uma máscara de caveira? Muitas mãos se levantaram. O chefe sênior então elogiou a foto com o maior golpe visual da semana. E todos nós concordamos que de fato aquela máscara foi uma grande sorte. Mas ele nos interrompeu imediatamente. Não, não foi sorte. É isso que vocês têm que aprender. Ele começou solenemente, enquanto nós nos preparávamos para a lição. Se esse fotojornalista for bom mesmo, foi ele que pediu que o soldado vestisse a máscara. A maioria dos veteranos se entreolhou, torcendo para ter ouvido mal. Mas se esse jornalista foi excelente, ele continuou, desfechando aqui o golpe de misericórdia, foi ele mesmo que levou a máscara. Em outra reunião de pauta, alguém sugeriu uma história sobre a assinatura de um acordo de paz em um país africano. O povo está dançando na rua? Perguntou o chefe. Sim, ele comemora dançando na rua, respondeu o cara. Mas todos estão dançando no estilo Gangnam? Porque devemos ter algo com que as pessoas possam se relacionar. Se não é Gangnam Style, não estamos interessados. Aí a Paula aqui, né? Eu entendo que o jornalismo tenha mudado. Os meios de comunicação não têm mais o poder unidirecional para ditar o que consumimos. O conteúdo hoje em dia é decidido quase interativamente. E cada vez mais é quantidade, não qualidade, o que comanda as notícias. É a maior multidão ou o grupo mais mediano, medíocre, que vai ajudar a decidir o conteúdo de acordo com o seu gosto. Na Rupletai, o conteúdo já foi decidido preventivamente pelos piores de nós, quase sempre esperando o pior dos outros. Foi o nível mais baixo que eu já presenciei em jornalismo, embora admita que o único outro grande veículo internacional em que trabalhei foi a Rádio France Internationale, um canal de notícias bastante respeitado, onde nunca tive uma palavra alterada, editada ou vetada, mesmo na minha cobertura mais crítica dos crimes de Israel no Líbano. Aí ela vai falar aqui que os caras mandaram ela fazer vídeo de ET, de UFO, né? Um dia o chefe sênior explicou com voz de locutor de trailer do Arquivo X que ele queria vídeos do incomum, do estranho. Daí ele deu um exemplo do que estava querendo dizer, um vídeo viral de uma mulher que comia pedras. Eu caí na gargalhada pensando que ele estava brincando, então olhei em volta e pela seriedade geral na sala percebi que ele estava falando sério. Esse vídeo é acesso garantido, ele disse, olhando para mim. E se você não sabe disso, você não está entendendo nada. O chefe sênior continuou descrevendo o vídeo, enquanto eu continuava não entendendo. Então ele disse que o vídeo viral poderia ser ainda melhor. Meu interesse foi aguçado. Podemos realmente vê-la comendo as pedras, ele continuou, mas o vídeo ainda não é perfeito. Agora eu estava realmente intrigada. Eu queria muito entender que... Não dá pra ser sério com um trem desse. Eu acho que eu ia começar a rir também nessas coisas. Ai, meu Deus do céu, tenha santa paciência. Agora eu estava realmente intrigado. Eu queria muito entender que mudança poderia melhorar aquele vídeo. O chefe sênior tentou, mas ninguém conseguiu adivinhar onde exatamente estaria a perfeição. Eu arrisquei um palpite. Você está, por acaso, esperando ver todo o processo digestivo e pegar a imagem das pedras na saída? Dessa vez todos riram. Bem, quando eu estava falando sério, ela estava falando sério. Com o tempo fomos todos muito bem informados do tipo de notícias que deveríamos cobrir. Entre os assuntos favoritos, alguns com som e entrevista, estavam vídeos com testemunhas oculares de OVNIs e com pessoas que tinham críticas a Angela Merkel. Mesmo durante nosso treinamento, tínhamos que voltar à redação com críticas suficientemente negativas à chanceler alemã. O assunto da matéria era irrelevante.
todos nós fomos orientados a guiar o entrevistado e obter a resposta que desejávamos. Como o chefe sênior explicou uma vez, você só conduz uma entrevista quando tem certeza das respostas que vai conseguir. Além de críticas a Merkel, a única outra fala que a Ruppeltrai queria ouvir nos vídeos era de pessoas que alegavam ter encontrado alienígenas. Essa era uma obsessão tão grande que comecei a chamar os funcionários da Ruppeltrai de reptilians. Esses dois assuntos, OVNIs e Angela Merkel, foram martelados em nossas cabeças com tanta frequência e falta de pudor que quando a filha do vice-chefe contou que era aniversário de seu pai, eu brinquei que deveríamos dar a ele de presente um vídeo de 40 segundos com um alienígena descendo de um OVNI e fazendo um discurso contra a primeira-ministra alemã. Nós nunca conseguimos o tal alienígena, mas gravamos vários vídeos no site da Ruppeltrai antes do lançamento oficial, incluindo uma yoga nua em Berlim, um motorista que estaciona o carro em tempo recorde no menor espaço possível, elefantes comendo árvores de Natal, um sanduíche do Subway que tinha centímetros a menos do que o tamanho prometido, ideia minha, admito, e eu seguia odiando cada segundo de tudo aquilo. Para alguém que amava assistir a RT, eu me sentia atraída com centímetros a menos da Ruppeltrai. E a cada novo sinal de indignação ou desacordo de minha parte, o chefe sênior dizia: é só você ler Scoop, o romance de Evelyn Vogue sobre jornalismo. Eu queria dizer a ele que Scoop era uma sátira, mas não acho que isso fosse fazer diferença. Algumas pessoas veem insulto como elogio, guerra como paz, escravidão como liberdade, ignorância como força. E para completar a metáfora orwelliana, eu, ao final, cometi crime de pensamento. Aí ela vai prosseguir aqui, né? Regras não ditas, a palavra que começa com S. Em uma de nossas reuniões, fui conduzida à cabeceira da mesa, com um jornalista que cobriu guerra e trabalhou em vários países, para dar algumas dicas aos meus colegas que iam começar a viajar. O chefe sênior abriu meu discurso improvisado, dizendo que a melhor coisa para um correspondente internacional era, sem dúvida nenhuma, acompanhar outros jornalistas. Eu imediatamente discordei. Sou alguém que raramente frequenta clubes ou jantares de jornalistas estrangeiros e acho que amizades baseadas na profissão são um gran follow, cansativo. Até por puro instinto jornalístico, é difícil reportar notícias verdadeiras e originais se você estiver acompanhando eventos programados e cobrindo o que os outros estão cobrindo. As notícias geralmente se escondem onde ninguém está olhando, eu disse, esperando que um clichê funcionasse com a eficiência de um vídeo de 40 segundos. Mas o chefe sênior não gostou das minhas reflexões jornalísticas e mudou o tópico para conselhos práticos, perguntando-me sobre a logística para obter permissões de imprensa. E lá fui eu decepcionar de novo. Acho que eu nunca pedi permissão para filmar ou reportar de algum país. Nem em Israel, nem nos Estados Unidos, nem no Líbano, apesar de ter trabalhado lá por anos. Eu, aliás, desencorajo fortemente qualquer jornalista a pedir permissão para um governo antidemocrático, especialmente ditaduras, como Síria ou Egito. Nessa hora, o vice-chefe ficou vermelho. Eu senti que algo estava mais errado que o normal, mas não conseguia entender o quê. Em 2 minutos, contudo, eu saberia o que aconteceu, porque o vice-chefe interrompeu a reunião e me chamou para o escritório dele, onde eu recebi minha primeira reprimenda oficial. Nos 5 a 10 minutos que se seguiram, fui submetido a uma gulag em que eu teria que me arrepender de ter chamado a Síria de ditadura. Meu insulto ao Egito foi totalmente ignorado. Eu até então nunca tinha testemunhado tamanha raiva em um chefe, mas continuei tentando argumentar. Fiquei até surpreso ao ver que ele tinha alguns bons argumentos sobre o outro, sobre rótulos, padrões e percepções, coisas que pareciam incrivelmente lúcidas, se sua lucidez não fosse tão parcial. Tentei mostrar que sua sabedoria política usava 2 pesos, 2 medidas, enquanto ele continuava gritando, implacável, fazendo reverberar pelas paredes um som que claramente tinha o duplo objetivo de me intimidar e dissuadir futuros dissidentes. Ele ficava repetindo que eu quebrei as regras. Então falei: eu preciso que você seja mais específico para evitar outras ocorrências do mesmo erro. Ele me pediu que prometesse não repetir o erro, sem especificá-lo, e eu finalmente disse: prometo fazer o possível para não repetir que a Síria é uma ditadura. Uma repetição que enfureceu o vice-chefe. Eu quero que você prometa não dizer isso de novo, ele gritou, evitando a palavra Síria. Não posso prometer que vai sair da minha boca, mas posso prometer que eu não quero que saia. Acho que não corro o risco de querer que essa frase saia de novo, eu falei. Minha primeira reprimenda acabou sendo muito bem-vinda porque ela finalmente levou meus chefes a aceitar meu pedido de rebaixamento.
Eu havia inicialmente me candidatado a um cargo de repórter, mas descobri alguns dias já no trabalho que fui contratada para uma posição administrativa com o que era trombeteado como o segundo maior salário da redação. Continuei recusando e dizendo que ficaria feliz ganhando menos, que eu não sirvo para cargo administrativo, que não consigo preencher formulários, não sei usar Excel e não confio em mim com um peso de papel. No dia de minha visita ao Gulag, eles finalmente perceberam que eu não tinha lealdade ideológica necessária para um cargo na administração, mas mesmo como repórter, eu já sabia que não ia durar muito. Um dia fomos todos avisados de que teríamos que manter nossos telefones ligados a noite toda, depois do horário de expediente. Sem nenhuma propensão à semi-escravidão, recusei na hora. Isso foi interpretado alto e claro como uma prova de que eu não estaria sendo uma jornalista de verdade. Em outro momento, quando meu chefe explicava que quase ninguém assiste a vídeos com mais de 20 segundos, eu disse que para mim era exatamente o oposto. Qualquer coisa com menos de 2 minutos carece de contexto. Em uma outra situação, nosso chefe disse que se estivéssemos gravando uma história sobre um tanque de guerra, por exemplo, e não tivesse uma imagem para isso, deveríamos mostrar qualquer tanque. Fiquei chocada. Eu avisei que não faria isso e ia jogando a palavra verdade na cara dele, enquanto ele jogava de volta a frase percepções da verdade. Incapazes de me fazer ter orgulho do meu trabalho ou gostar de fazê-lo, meus chefes usaram várias técnicas para me convencer a cumprir suas ordens, inclusive tentando me fazer sentir especial, com frases do tipo: você foi a única contratada para quem pagamos uma viagem de avião transoceânica, ou temos muita fé em você. Uma expressão que me dava muito que me dava mais gastura do que o normal. Nada funcionou. E eu logo consegui o feito inédito de me tornar o oposto do funcionário do mês, só que diariamente. E eu tive outras reprimendas, uma por chegar atrasada e uma por preparar-se, não criticar um colega. Prepare-se, né? Por não criticar um colega. Essa foi, sem dúvida, uma das experiências mais surreais e perturbadoras que já tive. Uma tortura psicológica por 12 minutos que tentou astuciosamente contorcer muito dos meus valores morais em uma doutrina fétida, enquanto transformava a lealdade ao chefe em uma das virtudes mais elevadas. Também fui vilipendiada por ter tentado resolver meu problema com uma colega, lidando diretamente com ela, e não por meio da intervenção de um superior. Eu deveria tê-la denunciado. Enquanto eu ouvia os gritos do vice-chefe, me vinha lampejo do encoraçado Pontemkin e da inteligência cruel que fazia as pessoas trabalharem coletivamente enquanto se sentiam tristemente solitárias, desconfiando de todos ao seu redor. Mas a esperança da Ruptly era maior que a minha. Eles acabaram me enviando para cobrir manifestações na Espanha, onde eu acabei fazendo minha primeira aparição na RT. Como essa foi a primeira reportagem completa da Ruptly a aparecer na RT, antes mesmo da inauguração da agência, fui recebida de volta a Berlim como jogador que marcou um gol para o time. Mas aquela tinha sido uma viagem fácil, uma coincidência em que a Rússia e eu provavelmente víamos as coisas do mesmo ângulo. Eu tinha sido enviada para cobrir assuntos que considerava importantes, muitos deles invisíveis à cobertura internacional. Tópicos como o IA e as flautas, um grupo de homens e mulheres idosos que saíam às ruas para protestar contra o poder ilimitado do dinheiro e das corporações em Madrid. Eu consegui até fazer minha própria pauta e contei a história de uma pequena cidade onde dezenas de pessoas decidiram ocupar e morar dentro de um banco que desapropriou a casa de um homem de família, mesmo ele não devendo mais nada aos bancos. Depois da Espanha, fui enviada a Sófia para cobrir manifestações sobre energia nuclear na Bulgária. Voltei com várias entrevistas, a maioria contra o governo russo. Esse foi meu último vídeo feito para a Ruptly e ele nunca foi ao ar. E agora que eu disse tudo isso, também devo dizer que acho que a RT é necessária. Não acredito que uma pessoa ou organização possa ser totalmente ruim ou totalmente boa. A CNN tem bem o Edelman, a BBC tinha Jeremy Paxman, e aposto que esses homens também não são perfeitos. Eu não acho que alguém consiga ser perfeito, e acho que não podemos concordar plenamente com ninguém, nem mesmo com fatos. Mostre-me um homem que concorda 100% com o outro e eu lhe mostrarei um idiota. Mas nas notícias imediatas de 140 caracteres e vídeos de 40 segundos, as nuances são cada vez mais indesejáveis. Elas literalmente não cabem. Só isso aqui já vale o livro, gente. Só essa parte aqui de introdução
já é algo que vale o livro. Vale você pegar o seu dinheirinho aí, que você, né, ganha aí, que no final do mês acaba, 30 dias, ele vem e vai, porque esse dinheiro não vale nada, né? Ele vem e vai. Você sacrifica aí e compra. Se você quer ter os seus olhos, né, pelo menos algumas coisas, né, algumas coisas abertas. Algumas coisas, porque nós somos, aqui é um palco de mentira. Nós vivemos num universo, nós estamos no fundo do Oceano Atlântico, nas fossas marianas, cercado de mentira para todo lado. O Oceano Pacífico inteiro, ele é um oceano de mentira. Não dá nem para botar o nariz fora de casa que não seja mentira. Mentira, 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 o tempo todo. É um festival de lorota. Olha só, ela continua aqui, ó. Um dos principais objetivos do jornalismo deve ser informar alguém do que ele não sabe. Se você continuar repetindo o que ela já sabe, que é uma coisa que eu via muito nos jornais, né, nas jornais de televisão, parece que a pauta é a mesma. Todo ano, a pauta é a mesma, O ano todo, ele já tem tudo bonitinho para jogar nesses telejornais aí de DFTV, de RJTV, sei lá o que TV. Ele já tem as pautas, né? Jornal Nacional e outros. Ele já tem as pautas prontas. Quer dizer, chega uma hora que você... O dia de São Alípio, aí lá vai a repórter lá fazer cobrir a cobertura de Santo Alípio, coisa que ela já fez ano passado. Aí tem as chuvas, aí tem a barragem de não sei de quê, aí a seca de não sei de quê, a chuva que alagou, não sei, é sempre as mesmas coisas. É sempre a mesma pauta. Não fogem. Jornalista brasileiro, ele, ou sei lá, de fora, não sei, mas parece que brasileiro é assim, ele já tem bonitinho o que ele vai, o trabalho dele, ele vai ali para debaixo do prédio, vai fazer as mesmas perguntas, aquele tipo de coisa. Ó, um dos principais objetivos do jornalismo deve ser informar alguém do que ela não sabe, do que ele não sabe. Se você continuar repetindo o que ela já sabe, essa pessoa não será mais informada, mas formada, modelada, esculpida como uma rocha atingida repetidamente pela mesma onda. É por isso que a Fox News consegue ser tão prejudicial. É por isso que qualquer viés permanente é tão prejudicial, incluindo o viés da RT. Os jornalistas e analistas que involuntariamente nomeiam a Rússia ou os Estados Unidos como bastiões de qualquer coisa nobre ou exemplar, além do que realmente são oligarquias com a capacidade bélica de destruir o mundo, estão jogando o jogo insidioso desses dois líderes ao fazer o mundo acreditar que você só tem Rússia ou Estados Unidos e nenhum outro sistema intermediário. Mesmo se ainda existissem países comunistas, eles não deveriam ser considerados como o oposto do capitalismo norte-americano. Uma tirania do capitalismo de compadrio não é o oposto de uma tirania do Estado. Ambas são tiranias. Por que ninguém fala sobre a Suécia quando se discute capitalismo? Por que tão poucas pessoas discutem a regra extremamente iluminada e simples aplicada na Finlândia, que determina que uma multa de trânsito seja estabelecida de acordo com o salário do infrator? Essa lei deu a um diretor da Nokia uma multa de $103.000. Pensa na inteligência dessa ideia, nesse método brilhante pela qual as pessoas são de fato punidas, igualmente ao terem que pagar quantias diferentes. Se eu, por um acaso, eu vou uma multa de trânsito, por exemplo, o cara que é milionário, a multa de trânsito que ele vai pagar, por exemplo aqui no Brasil, é irrelevante. É irrelevante. Por exemplo, para mim vai fazer diferença. R$3.000 de multa, eu não dirijo, tá, gente? Isso é só um exercício de... Eu não dirijo. Mas se o cara pagar 3.000 de multa, o cara que ganha R$5.000, ele pagar 3.000 de multa, é uma quantia, né? Agora pensa para um milionário, gastar R$3.000 de multa, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Ó, existem incontáveis exemplos de remédios comprados, aqui ele tá falando aqui remédio, né? Existem incontáveis exemplos de remédios comprados e aplicados em massa que estão distorcendo a sociedade cada vez mais moldada pela lógica econômica. Um desses exemplos é o uso de medicamentos neurológicos para o controle do déficit de atenção, ADHD. Dados oficiais do
CDC mostram que de 2008 a 2014, cerca de 3 em 4 crianças de 2 a 5 anos de idade sob cuidados clínicos para o déficit de atenção receberam medicação para o ADHD. Neste documento, o CDC questiona o fato de que as crianças estão sendo tratadas mais com remédios do que terapia. Só uma criança em cada 2 recebeu tratamento psicológico. De 2011 a 2012, um total de 3,5 milhões de crianças de 4 a 17 anos foram tratadas com remédios para o ADHD. A cereja do bolo fica por conta do próprio CDC. Os efeitos de longo prazo dos medicamentos para ADHD em crianças jovens não são conhecidos. Legal, né? E aí vai. Deixa eu pegar aqui mais algumas passagens. Eu separei aqui várias passagens desse livro aqui. Várias. O livro é recheado de passagens antológicas. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Grande parte, ela falando aqui, né? Grande parte dos intelectuais é paga para não pensar, não ver, não falar. Mas existe aqueles que se abstêm dessas atividades de graça mesmo, sem qualquer benefício tangível. Por isso os influenciadores da pirâmide do consenso são tão importantes, porque essa minoria faz por dinheiro o que uma maioria vai repetir gratuitamente sem incentivo nenhum. Essas pessoas obedecem a ditames políticos da mesma forma que escolhem sua roupa, achando lindo o que seus superiores decretam ser bonito. Eu nem vou colocar aqui, vou continuar a leitura, mas eu nem tem coisas aqui que eu nem vou falar aqui no vídeo, porque eu sei que o YouTube vai cortar. O YouTube vai ele vai me pegar na encruzilhada aí da vida. Eu nem vou. São coisas aqui sobre a pandemia, sobre a vacina, etc. Eu nem vou ler aqui. Porque são coisas assim que é fria. É fria. Esse mundo de covardia, né? Somos covardes. Vamos fazer o quê, né? Olha só, em outras palavras, não exijo muito da pessoa que exige ser tratada por elo e todes. Acho quase impossível que ela consiga entender a magnitude do verdadeiro empoderamento de um Zé Ninguém que virou alguém ao ter documentos que comprovam sua existência. Claro que o elo poderia se preocupar com o Zé Ninguém, tanto como se preocupa com pronomes, mas isso nunca vai acontecer. Primeiro porque a atenção e o tempo são recursos finitos, limitados. Se você olha para um lado, deixa de estar olhando para outro. Mas existe uma razão que aumenta ainda mais a distância entre elo e Zé Ninguém. O Zé passou por uma reclassificação obrigatória e foi compulsoriamente arrancado da categoria de pobre, o que lhe conferia alguma empatia, para ser rebaixado à condição de macho branco hétero, o que lhe garante o ódio. Zé é o intocável do novo sistema de castas da esquerda. E se votou em Bolsonaro, passou também a ser fascista e ser finalmente eternizado como não pessoa. Como pobre, Zé Ninguém carecia de culpa. Como macho, branco e hétero, Zé já nasceu com ela. Essa crença é poderosa e virou uma religião tão tirânica quanto os cultos mais fanáticos. Só que o identitarismo é mais perigoso do que as religiões mais tirânicas, porque ele é uma religião de fato, mas não em nome, e assim pode ser implantada por um Estado que deveria ser laico. A separação entre Estado e Igreja é crucial porque o governo, um poder físico exercido sobre o corpo material, passa a ser uma potência avassaladora quando ultrapassa o mundo tangível e exerce controle sobre valores morais, éticos, filosóficos e espirituais, invadindo os recônditos mais interiores de um ser humano outrora livre. Esse fanatismo laico foi adotado no mundo inteiro pela nova esquerda. Como eu sempre costumo dizer nos meus vídeos, começou primeiramente lá, onde? Na Revolução Francesa, na França. Começou por lá, viu? Começou por lá. E por volta de 1901, com a República, tá? Leia aquele livro, né? Democracia, o Deus que Falhou. Esse livro eu ainda vou fazer vídeo no canal, tá? Eu ainda tô lendo Democracia, o Deus que Falhou. Vai contar exatamente os problemas. Por que o mundo sempre foi monárquico? E a partir da Revolução Francesa, com os Estados Unidos, e a partir da França, as monarquias sumiram, e a partir da Primeira Guerra Mundial, praticamente monarquia deixou de existir no planeta e todos se tornaram repúblicas, ó. Repúblicas democráticas. República Democrática da Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, uma ditadura, mas estava lá o democrático lá no meio lá, repúblicas. E aí a partir de 1901
1901, a França vem com a ideia de Estado laico, né? A França, sempre a França, Estado laico, e aí todas as repúblicas passam a copiar a França, elas vão copiar a França, e aí a separação de igreja e do Estado, né? Olha aqui, ó. É fascinante. Esse fanatismo laico foi adotado no mundo inteiro pela nova esquerda, mas ele é financiado no mundo inteiro pelo velho capital. É fascinante observar como isso não é observado por pessoas que costumavam parecer inteligentes. O ceticismo que lhes estufa o peito é o mais crédulo de todos, porque jamais questionam o que é sancionado pela elite. Desde adolescente já suspeitava que a confissão na Igreja Católica provavelmente existiu para acumular compromat e ter poder sobre pessoas poderosas. E durante meu mestrado no Oriente Médio, discuti com pessoas de mente aberta a minha teoria de que as 5 orações muçulmanas provavelmente serviram como estratégia militar, assegurando ao invasor conhecimento antecipado da localização da maioria dos homens da vila ou tribo, em horários específicos e sabendo com exatidão para que lado os adversários estariam voltados. A religião do identitarismo tem o mesmo propósito de controle, mas não tem nenhum dos benefícios espirituais e metafísicos das crenças que dão alento e paz. Ao contrário, ela é mais insidiosa, porque funciona da forma mais econômica, remota e eficaz. Ela comanda o indivíduo por dentro. É aquilo do Gramsci, né? É a ideia gramsciana. Você vai controlar pelas ideias. Não é mais pela força. Você controla pelas ideias. É aí que está o pulo do gato do negócio. É ela mais insidiosa porque funciona da forma mais econômica, remota e eficaz. Ela comanda o indivíduo por dentro. Esse fanatismo identitário está causando estrago e foi usado para humilhar 2 jornalistas brasileiras que aceitaram sua punição da forma mais vergonhosa possível, ajoelhando no milho em frente às câmeras e pedindo desculpas por pecar numa cena reminiscente das sessões de auto-envergonhamento na China maoísta. Isso aconteceu, ela vai até que falar no livro aqui, ela vai contar que isso aconteceu na Globo News, uma jornalista que foi falar da palavra denegrir. Aí o jornalista falou lá para ela, você está falando essa palavra? Você sabe que essa palavra é proibida. Como você fala essa palavra denegrir? Aí a jornalista pediu desculpa diante das câmeras. Ela pediu desculpa para não perder o empreguinho. Para não perder o empreguinho. Para influenciadores que compram suas preocupações sociais nas melhores lojas e para os influenciados que aspiram ao mesmo posto, empoderamento é tudo aquilo que não ameaça o poder de nenhum poderoso, mas ameaça de forma velada e permanente todas as outras pessoas. Todo mundo é inimigo de todo mundo e as letrinhas vão ter razões infinitas para brigar eternamente. L contra G, B contra T e por aí vai até acabar o alfabeto. Isso não é um efeito colateral. O propósito do identitarismo é exatamente esse. Quem estuda história sabe que o truque mais antigo para garantir a segurança do rei é manter os súditos brigando entre si. E Lula sempre soube disso e usou a técnica com primazia, atiçando negro contra loiro, de olhos azuis contra sulista. Mas o identitarismo tem outras vantagens, e uma delas é enriquecer os mesmos de sempre. A pobreza menstrual é o ótimo exemplo de como o consenso INC consegue criar um problema e depois magicamente oferece uma solução que fortuitamente lhe garante milhões em dinheiro público. Não é por acaso que a compra estatal de absorventes foi defendida de forma tão imediata por jornalistas, especialistas, celebridades, políticos, quando o maestro e Mamon, os músicos tocam afinados sem precisar da partitura. Esse mundo, ele é um exercício de mentira. Mas é aquela história, né? O quanto nós... aqui no final é que eu quero deixar uma ideia sobre isso tudo que eu li, porque é exatamente esse é o ponto. O qual nós somos realmente... Nós temos realmente o controle das situações e nós no final das contas, nós não vamos ser enganados, né? Essa é a ideia, mas deixa lá para frente. Entendo que o leitor que chegou até aqui talvez queira saber onde me localizo no espectro político para entender melhor meu voto. Mas não sou especialista em rótulos e nunca tive qualquer compulsão em me definir. Jamais encontrei ideologia, filosofia ou religião
com a qual eu concordasse totalmente e ainda não foi inventado um grupo ao qual eu queira pertencer. Às vezes eu discordo até de mim, mas mesmo nos maiores duelos socráticos com o espelho, nunca fui capaz de me refutar nisso aqui. Mostre uma pessoa que concorda 100% com outra e eu lhe mostro um idiota. Mas se servir de referência, o último teste ideológico que eu fiz, aqueles questionários na internet, em que as respostas indicam a inclinação política, fui colocada no quadrante esquerdo da parte inferior, libertária de esquerda. Sou a favor da legalização da maconha e da diminuição da idade de responsabilidade penal. Sou contra a saidinha dos presos e contra a retirada da câmera nos uniformes dos policiais. Sou a favor do SUS e contra a obrigatoriedade de injeção de vacina que não imuniza. Sou a favor da pena cumulativa, quanto mais crimes, maior a pena, mas sou contra a pena máxima, inclusive a pena de morte. Jamais vou aceitar que o Estado tenha o poder de decidir quem morre e quem vive. E jamais vou aceitar que esse Estado, feito de seres humanos falíveis, tenha o direito supra-humano de condenar de forma irreversível. Por falar em segurança pública, tem uma história que nos permite observar o vácuo cerebral necessário para a adoção de uma medida nas prisões com base puramente identitária. É sobre uma vez que Marcelo Freixo, do PSOL, anunciou nas redes, com a costumeira fanfarronada, que iria acabar com a revista íntima das mulheres que visitavam os presos. Para Frouxo, era humilhante que as mulheres tivessem que se despir e agachar para que fosse verificado que não estavam entrando na prisão com celular, drogas ou armas. Freixo deve ter lido meu trabalho de fim de curso contando o que vi nos meus 2 dias no Carandiru, onde falo da revista íntima. Pois bem, se essa esquerda fosse inteligente e praticasse a dialética mais básica, Freixo teria percebido a estupidez mastodônica da sua ideia e do identitarismo performático. Aqui vai o que Freixo deixou passar batido, até eu avisá-lo no Twitter. Com o fim da revista íntima, as maiores vítimas dessa ideia apalermada seriam as mulheres dos presos, que passariam a ser obrigadas a entrar com tudo que o presidiário lhe pedisse, já que elas não teriam mais a revista íntima como justificativo para não cumprir a missão. Com um raciocínio digno de um cérebro cimentado de supostas boas intenções, Freixo ia tirar de todas as mulheres a única desculpa aceitável para não entrar com objetos ilegais na prisão e não serem assim punidas pelos parceiros. Aí ela vai mostrar aqui, né, numa foto, tem aqui uma foto, né, que ela é bloqueada tanto pelo Lula, Marcelo Freixo, o Flávio Bolsonaro, aqui, ó. Aqui. Vendo? Ela é bloqueada pela galera, ó, vendo? Tanto pelo Marcelo Freixo quanto o Flávio Bolsonaro. Beleza, né? Ai, ai. Eu poderia passar horas explicando por que me arrependo de ter votado algumas vezes em Lula e no PT. As razões são muitas. Em um artigo para a Folha de São Paulo, por exemplo, o jornalista Rubens Valente conta que o governo do PT tornou secretos documentos que tratam de financiamentos do Brasil aos governos de Cuba e Angola. Nós que pagamos por esses financiamentos vamos ter que esperar até 2027, e olha lá, né? Para saber como nosso dinheiro foi gasto. Por falar em inimigos, aqui está mais outra razão pela qual votei no Bolsonaro. A associação de Lula com tantas pessoas que o odeiam e são odiadas por ele. Gente que o chamou de ladrão, criminoso, canalha, bandido. Não tenho como... Inclusive essa semana, a semana que eu estou fazendo esse vídeo aqui, teve o Otoni de Paula. Otoni de Paula, que tem um vídeo no YouTube, tá? Tem um vídeo no YouTube, esse Otoni de Paula, chamando o deputado, né? Chamando Lula de ladrão, de tudo que você possa imaginar, ladrão, etc. E agora apareceu ele nas redes sociais agradecendo ao Lula por fazer o dia do gospel, dizendo que o Lula é tudo aquilo que Jesus Cristo quer, Deus quer, etc. O deputado, hein, gente? Otoni de Paula, procure aí, chamando o Lula de ladrão e depois dizendo que o Lula é tudo aquilo que Jesus Cristo queria colocar, né, no Brasil, para governar o Brasil. Não tenho como acreditar que uma coalizão com tanto ódio e desprezo mútuo seja algo saudável, produtivo, conducente a um governo eficiente e honesto. Algumas declarações de antigos inimigos de Lula são tão duras e chocantes que prefiro não imaginar o que causou transformação tão radical. Deixo no link da nota de rodapé, todo o livro aqui tem nota de rodapé, né? Com os links como prova, se você quiser procurar, tem. Em favor de uma história que vem sendo sistematicamente reescrita
editada ou simplesmente apagada. Uma coletânea de frases do influenciador Felipe Neto sobre o seu candidato. O Felipe Neto, né? Falando horrores do Lula e depois parece que foi recebido pelo Lula aí, um tempo desse aí. Quer dizer, como essas pessoas mudam, né? A própria Paula Schmidt, futuramente, eu posso estar fazendo esse vídeo aqui, né? O ser humano é falho. Futuramente, como jornalista, como o livro é muito novo, eu conheço ela há pouco, né? Futuramente, vou estar vendo ela na folha de pagamento do PT, por exemplo, ela elogiando o Lula, entendeu? Isso pode acontecer, não é difícil não. Eu já me decepcionei com um monte que eu falo, cara, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. E futuramente, depois veio a decepção total com o indivíduo. O sujeito vai saber por quê, né? O próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin, do PSDB, ao qual eu me filiei pelas mãos de Mário Covas, foi chamado pelo PT de ladrão de merenda, enquanto Alckmin disse que Lula seria candidato para poder voltar à cena do crime. No site oficial do Partido dos Trabalhadores ainda é possível ver o que o PT falava de Alckmin e da máfia da merenda. É impossível saber disso tudo e não imaginar que os dois lados provavelmente sempre tiveram razão e finalmente deixaram as desavenças de lado para aperfeiçoar suas técnicas e melhorar seus resultados. A estranha mancomunação entre o criminoso e o ladrão de merenda, entre aspas, né, o criminoso entre aspas e o ladrão de merenda entre aspas, é o tipo de problema que se resolve em si mesmo, porque isso é uma verdade autoevidente, um axioma inegável que contém em si a acusação e a admissão e encerra todas as dúvidas na sua verificação mútua. Não é preciso qualquer elucubração. Lula já foi descrito por Alckmin e Alckmin já foi definido por Lula. E ambos estão juntos, de mãos dadas, confirmando a veracidade um do outro. Entre minhas infinitas razões para não votar em Lula, as mais relevantes foram também aquelas que não precisam de verificação alguma, porque me foram dadas pelo candidato com suas próprias palavras. Não estou me referindo a quando Lula disse que Pelotas é polo exportador de viado, nem quando ele afirmou que a ideia de banheiro unissex só pode ter saído da cabeça de Satanás. Muito menos quando Lula fez uma lista de coisas que se considera fake news e absurdas, e que inclui quem nasceu mulher e depois virou homem, junto com as afirmações vaca voa e cavalo tem chifre. Nada disso me interessa, nem para ser usado contra aquele que eu desprezo. Deixo esse tipo de argumento para as pessoas de mente mais simplória, que precisam se ater à forma porque não tem profundidade para examinar a substância. Se fosse para competir na seara das palavras, mesmo no que se trata de homossexualidade, até nesse quesito meu voto foi para Bolsonaro, com convicção. Um vídeo bastante contundente, obliterado da realidade, porque desmente a propaganda que hoje se transveste de jornalismo, mostra o genocida fascista pedindo permissão para fazer uma parte ao então integrante do Congresso Nacional, assumidamente gay, Clodovil. Bolsonaro explica que está fazendo a parte em sinal de respeito, porque muitos colegas de Clodovil no Congresso se recusariam a debater com ele por preconceito. Para Bolsonaro, o homossexual Clodovil merecia sim ser enaltecido por ser honesto e porque sua pureza se assemelha à de crianças. Vale a pena ver o vídeo e entender como estamos vivendo numa câmara de privação sensorial construída por um consenso midiático, homogêneo e extremamente desonesto. Aí ela vai fechar aqui, né? Preciso terminar esse calhamaço, então deixa aqui frases que explicam as duas maiores razões para nunca mais cometer o erro de votar em Lula ou no PT. Em um vídeo, Lula diz que quem não se vacinar com a vacina da Covid será proibido de ter uma vida normal. Você não vai poder ir para lugares públicos, você não vai poder estar com gente, você não vai poder visitar parente, você não pode receber sua mãe, você não pode receber seu filho, você não pode receber seu neto. Imagine um capitalismo de Estado em que o governo não só compra com meu dinheiro produtos que eu não preciso usar, mas ainda usa a sua força e a privação da minha liberdade para me obrigar a usá-las. O que aconteceu com o meu corpo, minhas regras? Ora, o de sempre. Isso nunca foi para valer. Era só um slogan. Para essa esquerda, o aborto é sobre o corpo da mulher, mesmo se tratando de uma segunda vida individual que não escolheu nascer e está ali por causa de quem a fez. Mas quando se trata de obrigar uma vacina que não garante a proteção do vacinado, nem impede de contaminar, essa esquerda de obsequiosidade bovina acha que devemos conceder ao Estado o poder de usurpar nossa liberdade. Esse povo passivo me dá mais medo do que um povo revolucionário, porque
ele aceita coisas que ferem até princípios genuínos, aqueles que eles de fato possuem. Um exemplo é a escravidão. Não conheço uma só pessoa que a defenda, creio que nem no seu íntimo. Ainda assim, um povo inteiro foi feito cúmplice no que é, para mim, o maior ato de escravidão já cometido em solo brasileiro desde a abolição. O envio pelo governo de Cuba de médicos sob sua tutela e controle, proibidos do livre ir e vir e tendo que dar a maior parte do seu salário pago pelo cidadão brasileiro para a ditadura cubana, como faria com o cafetão. Muito bom, né? É de estarrecer. O livro é um espetáculo, gente. O livro é um espetáculo, isso aqui. Espetáculo. Assim, pobre do homem que confia no homem, né? Futuramente, a gente nunca sabe no futuro, né? Mas hoje, isso aqui, pode ser que futuramente, fale, caramba, hein? Aquela pessoa, que coisa. Mas, né? Ó, olha só que extraordinário isso aqui. Essa aqui eu não sabia, essa informação aqui eu não sabia. Existe uma lâmpada que está acesa há mais de 115 anos. Raramente desligada, a lâmpada centenária está no Guinness World Records. O que é mais interessante, contudo, é que a durabilidade dessa lâmpada não é resultado de uma anomalia ou um golpe de sorte. Ela foi projetada exatamente para durar por décadas. Quem a inventou foi Adolf Shaillet, e quem a fabricou foi a empresa Shelby Electric de Ohio. Até que um belo dia, os grandes produtores de lâmpadas decidiram que a durabilidade daquele produto ia contra seus interesses comerciais. Seria muito mais lucrativo, eles concluíram, se a lâmpada durasse pouco e precisasse ser substituída com maior frequência. Então a empresa Shelby foi comprada pela General Electric, que se uniu a outras empresas concorrentes, como a Philips e a Osram, e em 1924, esse grupo de supostos inimigos comerciais criou o cartel Phoebus, na Suíça. Uma das principais decisões do cartel foi impor um limite para a durabilidade da lâmpada incandescente. Segundo reportagem da New Yorker, o Phoebus foi o primeiro cartel de alcance mundial e criou um dos primeiros exemplos do que hoje se conhece como obsolescência programada, a maneira como produtos são projetados para não durar, obsolescência programada. O objetivo específico do cartel era reduzir o tempo de vida das lâmpadas para aumentar as vendas, disse a New Yorker Marcus Krajewski, professor de estudos da mídia na Universidade de Basel, na Suíça. O motivo foi essencialmente econômico, não físico. Hoje, a lâmpada elétrica é uma máquina de fazer dinheiro, um produto com alcance impensável, usado em praticamente todos os ambientes de todas as casas e apartamentos de todas as cidades, de todos os países, em todo o mundo minimamente industrializado. Não obstante essa onipresença, os fabricantes não estão satisfeitos em vender seu produto apenas uma vez a esses bilhões de consumidores potenciais. Para que pensar pequeno? A intenção é vender para bilhões de pessoas, bilhões de vezes. Segundo estimativa da mesma New York, se você acender uma lâmpada incandescente no dia 1º de janeiro e não desligar, ela provavelmente vai se apagar por volta do dia 12 de fevereiro. Faça como Renata Sorrah, no meme da álgebra, e tente entender a enormidade disso. Na sua casa, é aqui a lâmpada. A lâmpada que está aqui iluminando o ambiente, aqui, as lâmpadas que estão iluminando aqui o ambiente. Dura um mês. Dura um mês e pouco. Se você deixar ela ligada. Não é lindo isso? Não é bonitinho? Não é bonitinho? Como você se sente sabendo disso? Você não sabia disso, sabia? Acho que você não sabia disso. Já foi inventado. Existe. A lâmpada foi inventada para durar para sempre, ou mais, ou a sua vida inteira, né? Que uma lâmpada que dura 120 anos, 112 anos, se ela tá aí, né? Você não vai viver isso. Você não vai viver, mas a lâmpada vai viver. Mas os caras que fizeram? Ó, vamos ganhar, como é que é? Vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar muito dinheiro, mais dinheiro. E o que que os estados fazem? Eles deixam. Isso eles deixam, isso eles permitem. Não é isso, não é bonitinho? Gostou? São essas informações. Deixa eu pegar mais aqui. Aqui tem sobre a vacina. Não vou ler sobre a vacina. Não vou ler sobre vacina. Não vou. Olha só aqui, ó. A realidade, as operações psicológicas e o aperto de mão. Esse artigo vai falar de um serviço que, apesar de bastante usado por alguns empresários, juízes, políticos e bilionários, é praticamente desconhecido do grande público.
a manipulação da realidade feita sob medida ao gosto do cliente. Não estou me referindo ao trabalho da grande imprensa em geral, ao menos não por enquanto. Estou falando de um serviço por encomenda que cria ataques, acidentes, estupros, situações comprometedoras, que fabrica pessoas, perfis, reputação, currículos e até um passado. Tudo falso e tudo por um preço bem alto. Alguém já falou que a grande imprensa serve essencialmente para nos alimentar de ficção. Quem quiser conhecer a realidade vai precisar ver filmes e ler romances. Uma frase atribuída a Albert Camus toca na mesma ideia. A ficção é a mentira através da qual contamos a verdade. Existem várias explicações para isso, e uma delas é bastante óbvia. Medo da perseguição da justiça, a principal, principalmente da injustiça. O aviso legal. Esta é uma obra de ficção, protege o autor que revela verdades, promovendo de imunidade contra processos criminais que podem levá-lo à cadeia ou processos civis que podem deixá-lo pobre. No meu romance Eudemônia, que eu quero ler, vou caçar esse romance, vou procurar em PDF, vou dar um jeito, vou comprar em PDF, vou ver. Eudemônia, eu me resguardei com um aviso legal um pouco mais longo que o normal, só para garantir. 2 grandes escritores de ficção do século XX foram espiões e certamente usaram a ficção para expor o que não podiam contar na vida real. Graham Greene e John le Carré, que inclusive eu tenho aqui, né, o espião que saiu do frio. Vejam no canal como é que ele vai contar a história do espião lá em 1961, logo depois da Guerra Fria, logo depois do Muro de Berlim, bendito, que ele vai contar um caso, em forma de romance que aconteceu na Guerra Fria, que é tido como ficção, né? É tido como ficção. Um terceiro escritor famoso, Frederick Forsyth, só revelou 44 anos depois da publicação do seu best-seller O Dia do Chacal, que ele também foi espião e trabalhou por 20 anos para o M16, o Serviço Secreto Estrangeiro do Reino Unido. Existem ex-espiões, contudo, que escolhem um caminho diferente. Depois que deixam o governo, em vez de revelar a verdade, frequentemente sórdida do trabalho que fizeram para uma nação, um povo, uma ideologia ou um partido, esses ex-espiões optam por continuar ludibriando na iniciativa privada. Ludibriar na vida privada não exclui trabalho para pessoas públicas ou para projetos de governo. Ao contrário, agências de operações psicológicas são frequentemente contratadas por governos e agentes públicos terceirizados para fazer o trabalho sujo que a lei não permite a eles fazer diretamente. Uma dessas empresas é a Psy Group. Já na primeira página, a brochura do Psy Group declara sua missão de forma inequívoca. Entre aspas, a realidade é uma questão de percepção. Leia na íntegra no link da nota de rodapé, né? 2 megabytes, está embaixo aqui no livro. Declara sua missão de forma inequívoca. A realidade é uma questão de percepção. Para quem não entendeu as palavras, a empresa desenhou, em primeiro plano, um gato, na sombra refletida ao fundo, um leão. Abaixo do símbolo da letra grega psi, um slogan resume a coisa toda. Molde a realidade. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Molde a realidade. Ó, o gato, o leão. Nas páginas seguintes, a empresa mostra alguns dos serviços que ela oferece como líder no mercado de inteligência e influência. Essa lista de serviços é precedida com uma mensagem visual que dá o tom do que vem pela frente. O fim da confiança mútua. Em 2 imagens, um aperto de mão seguido de uma mão com os dedos cruzados. Milênios de construção moral e civilizatório são destruídos com uma indolência desconcertante. A primeira imagem mostra um aperto de mãos, um gesto que, desde a pré-história, vem servido para garantir a 2 lados antagônicos que ambos negociam de boa fé. Ao apertar a mão, inimigos mostravam estar com as mãos livres sem arma, desde a Ilíada de Homero, passando por registros artísticos de faraós egípcios, imperadores romanos, líderes da Mesopotâmia e a aristocracia gregos. O aperto de mão vem selando um acordo de cavalheiros, 2 adversários se submetendo a regras mantidas por nada além da sua própria honra. Mas na imagem ao lado, esse pacto milenar é destruído, ridicularizado com a displicência de um moleque que virou velhaco
sem nunca ter crescido como homem. Com dois dedos cruzados, o parceiro de acordo ou adversário de guerra mostra por trás que não manterá a honra que prometeu pela frente. O Psy Group tem uma vasta experiência em vários setores, incluindo diligência corporativa, apoio de litigância, tecnologia, telecomunicações, finança, infraestrutura, transporte, indústria e relações governamentais. Mas o que faz o Psy nessas áreas? A brochura explica melhor: monitoramento e perseguição de alvos, armadilhas amorosas sexuais, honey traps, campanha online, coleta de inteligência, informações secretas via ações cibernéticas, botas no solo, pessoa de carne e osso perseguindo, monitorando, gravando conversas, armando arapucas, campanhas de influência com a criação e destruição de reputações. Aqui, ó, não posso deixar de mostrar este livro aqui do Romeu Tuma Júnior, que é outro livro que eu pretendo futuramente fazer. Esse livro aqui, há um tempão, eu pretendo fazer uma resenha. Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputações, um Crime de Estado. Esse livro aqui é de 2013. Inclusive ele tem outro, né? Assassinato de Reputações 2. Mas esse aqui é o primeiro. Assassinato de Reputações é um livro que eu futuramente quero ler. Tenho ele, quero ler e vou fazer resenha aqui no canal. Inclusive quando ele falou de assassinato de reputação aqui, eu lembrei disso. Campanhas de influência com a criação e destruição de reputações, criação de perfis falsos. Um parágrafo explica com sinceridade constrangedora o que a empresa faz na Deep Web. Como parte da nossa extensa experiência em inteligência cibernética, o Psy mantém forte capacidade operacional dentro da Deep Web e da Darknet, geralmente descrita como o lado escuro, Dark Side, da internet, como lugar de encontro para uma variedade de atividades ilegais, hackeagem, fraude, terrorismo. A Darknet requer habilidades especiais para acessar, navegar e operar por dentro, enquanto mantém total conformidade com a lei. O Psy Group foi dissolvido em 2018, depois que passou a ser investigado por autoridades norte-americanas por seu envolvimento com a empresa inglesa Cambridge Analytica, uma consultoria política que trabalhava como uma agência global de gerenciamento eleitoral e foi acusada de manipulação da opinião pública. Mas seus executivos já fundaram outras empresas que trabalham nas mesmas atividades com nomes diferentes. Em outros artigos, conto mais sobre como a comodificação do crime, da chantagem e da falsidade da realidade vem mudando os rumos do mundo com a crescente profissionalização de um trabalho que até um tempo atrás era feito apenas por mafiosos. Deixa eu ver aqui mais coisa aqui. Só ler um trechinho aqui, que eu não vou ler o texto todo, só para... Aqui, ó. Quando morei em Berlim, eu notei algo fascinante. Eu trabalhava para a Rumptly, agência de notícias semi-estatal russa, e ia para a redação a pé, às vezes sob tempestade de neve, caminhando mais de 2 km de Kreuzberg a Leninstrasse. O caminho curto era longo demais para mim, sem sol cinza, mas havia algo curioso que se repetia todos os dias, em várias esquinas, diante de uma rua vazia e sem carro nenhum. Um bando de gente em temperaturas congelantes esperava o sinal ficar verde para atravessar a faixa. Eu passava batido sem olhar para o sinal. Bastava eu notar que não havia carro se aproximando e eu fazia o óbvio, atravessava a rua. Era nesse momento, contudo, que algo ainda mais curioso ocorria. As pessoas que estavam ali, esperando o comando luminoso para se mover, olhavam para mim como se eu fosse a rainha da Inglaterra ou como se eu fosse uma terrorista pronta a detonar o cinto de dinamite. Era desconcertante ver a expressão de quem ficava para trás, uma mistura quase esquizofrênica de admiração com repúdio. É compreensível que pessoas submissas, incapazes de se guiar pela própria consciência e razão, tenham admiração ou até ódio por aqueles que se recusam a terceirizar suas decisões de forma obsequiosa e subanimal. É normal que pessoas medíocres e menos corajosas tenham animosidade por pessoas autônomas, porque a independência dessas ressalva a covardia daquelas. É perfeitamente humano, portanto, quer que pessoas com algum resquício de pensamento próprio tenham uma certa raiva de quem cruzou essa metafórica rua antes delas, mesmo que tal antecipação não lhes tenha usurpado nenhum direito. Esse é um ponto interessante. Ninguém ali, esperando o sinal verde, foi impedido de cruzar a rua no momento que podia apenas porque eu cruzei no momento que queria, mas o ressentimento do obediente contra o atrevido não advém necessariamente do fato de se sentir usurpado, mas de ser lembrado que ele, obediente, poderia também ter feito uma das suas faculdades mentais para beneficiar a si próprio sem prejudicar ninguém, ter feito uso, né? O que me leva aonde eu finalmente quero chegar.
O tipo semi-humano que não apenas obedece uma regra injusta e não só denuncia quem não a cumpre, mas que obedece e ainda denuncia quem desobedece a uma regra que diretamente prejudica a si mesmo. Essa regra é a censura, uma obscenidade cada dia mais normalizada nas redes antissociais. Aí ela vai falar aqui das pessoas que denunciavam, né, na época aí da pandemia, essas pessoas que estão aí, né, que estão por aí, que usavam máscara, né, tomaram 7 vacinas, 2, 3, 4, estão por aí vivendo, são seus vizinhos, né? Mas esse vizinho, ele não teria problema nenhum de denunciar você se por acaso você, ele tá aí hoje bonitinho, né, sentado aí no banquinho aí, bacaninho, ó, ele, né, ele podia ter te denunciado, né, por você não ter tomado vacina, você podia ter ficado sem emprego, né, por conta do Estado. O Estado diz assim, não, você, né, você não tomou vacina, podia ter feito isso, né? Esse indivíduo que é seu vizinho aí, boa gente pra caramba, mas que na época da vacina tava denunciando pessoas aí, né? Tava fazendo denúncias aí. Eu quero fechar aqui com que eu quero é uma ideia que eu tive sobre esse livro aqui, foi um insight que eu tive sobre esse livro aqui. Quando eu terminei o livro, o livro ele é todo, né? Ele é todo, praticamente, tem coisas aqui que são muitos textos reunidos aqui. Mas eu quero fechar com esse aqui, que aí é a cereja do bolo aqui da brincadeira toda. Olha só. Um dia, em visita ao Brasil, para a obtenção de um visto de viagem e hospedado em Copacabana na casa de um amigo, saí para fazer a coisa mais importante e urgente, ir comer um prato de feijão com arroz no primeiro pé sujo que eu encontrasse. Ao chegar ao boteco, enquanto eu escolhia uma mesa, um homem de pé me cumprimentou. Primeiro, achei que ele fosse alguém que me conhecesse da televisão, algo tão raro que eu já estava me preparando para pedir autógrafo e provar aos meus pais que alguém tinha me reconhecido. Daí, olhei melhor e identifiquei aquele rosto como alguém registrado na minha memória recente. Perguntei em árabe se ele era árabe. Ele respondeu não, em árabe também. Tentei de novo me corrigindo, perguntando se ele era libanês, porque tem libanês que não concordam em ser classificado como árabe, mas sim como fenício. Ele respondeu novamente que não. Cansada de jogo de adivinhar, fiz uma cara igual a do meme, ao do homem do meme do chorrindo, e fui me sentar. Depois que já estava sentada, tomando uma cerveja, o homem vem até mim e, com o que parecia certa altivez, ele se apresenta. Io sono Cesare Battisti. Na hora entendi porque achei que já o conhecia. Eu tinha feito reportagem sobre o Battisti em Roma para a Rádio France Internationale, que incluía uma breve entrevista com o ex-juiz da Operação Mãos Limpas, Antônio de Pietro. Consegui trabalho por tua causa, eu falei, e o convidei para sentar à minha mesa. Na verdade, eu falei, ganhato soldi com la tua história, que era o meu jeito de admitir que o jornalismo é largamente isso. A tragédia de uns é o ganha-pão de outros. Admiti também outra coisa. Antes de sentar e se arrepender, melhor te informar que eu acredito que tu és culpado. Falei na minha reportagem que tu foi a razão da única unanimidade que eu presenciei no parlamento italiano. Conto isso para dizer que essa história me fez engolir sapos 2 vezes. 3, para ser mais exato. A primeira foi quando reportei com bastante convicção e sem muito contraponto que Cesare Battisti era culpado. A segunda foi quando eu conheci Cesare, li suas memórias, ouvi seu juramento de que nunca tinha pegado em arma e acabei acreditando piamente que ele era inocente. Fiquei imaginando o que deve ser carregar uma culpa que não é sua. Imaginei a solidão de alguém acusado de algo tão vil como o assassinato de quem nunca fez mal a ninguém. Chorei de pena dele. Convidei Cesare para ir ao show da Sandra de Sá e só disse aos meus amigos quem era o meu convidado quando já estávamos no táxi. Uma das coisas que me fizeram acreditar na sua inocência foram os autos do processo. Do primeiro processo contra Cesare, se não me engano. Naquelas páginas eu fiquei sabendo algo que me chocou. Cesare não tinha sido preso inicialmente por homicídio. Essa acusação só veio depois quando ele já estava foragido. Foi um ex-comparsa de Cesare que o delatou depois de ser preso, e essa delação me parecia suspeita porque não só beneficiaria quem a usasse como moeda de troca, mas também poderia servir para transferir a outra pessoa uma culpa que era de fato de quem fazia a delação. Cesare me contou em contato com um professor de uma conhecida universidade brasileira que o defendia.
Esse professor tinha um material extenso em defesa de Cesare e trocamos vários e-mails sobre o assunto. Cheguei a convidar a ele e a sua mulher para irem me visitar na praia. Faço questão de ser amiga de pessoas abnegadas que tiram tempo do seu dia para defender quem considera injustiçados. Eu estava tão convicta da inocência de Cesare que publiquei uma sequência de mensagens no Twitter contando a genealogia da minha sentença. Para mim, uma coisa ainda mais intolerável que perfume forte é a injustiça. E assim que Batiste foi preso, considerei uma obrigação revelar meu posicionamento, ainda que repulsivo para muitas pessoas. E daí que vem o terceiro sapo, porque depois de ser preso e da minha sequência de mensagens defendendo sua inocência, Cesare confessou os homicídios. Se eu já estava sendo xingada depois da confissão, virei o boneco do Judas, a Geni da música do Chico Buarque, Paula, a pinhata humana, mas me recusei a apagar os tweets. Porém, uma coisa eu tinha que fazer, ir atrás do professor que o defendia com tanta firmeza. Eu queria saber como ele se sentia depois da confissão de Cesare. Queria saber se ele se arrependia da sua credulidade e se estava se sentindo um pouco como eu, traída, idiota, enganada. Acho que vou ter que incluir um quarto sapo nesse meu buffet prolongado, porque é agora que a maior decepção acontece. O professor, que eu considerava humanista, respondeu que não se sentia enganado, porque nunca nem pensou em fazer perguntas sobre a culpa ou inocência de Cesare. Algumas de suas explicações estão na imagem abaixo. Como diz minha mãe, tudo é aprendizado. Vai ter aqui, né? Vai ter bem aqui, ó. Os tweets. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu vou ler aqui. Ela aqui falando, né? Tô na correria, mas queria desabafar. Que decepção como Batiste. Não sei nem o que dizer. Tentou enganar a mim. E a essa altura espero que tenha enganado a ti. Porque senão eu fui enganado 2 vezes. Queria saber como tu te sentes. E se tu achas justificável que ele tenha assassinado as pessoas que ele disse ter assassinado. Tô passado ainda com a história. Um abraço, Paulo. Aqui, né? Olá, Paula. A gente se conhece pouco porque o e-mail não substitui bem o conhecimento pessoal, mas sempre tive simpatia e admiração por você. Então, é com certa dor que vou dizer. Para enganar alguém, precisa-se que esse alguém, o enganado, tenha recebido uma resposta falsa. As pessoas que se sentem enganadas por Cesare foram as que queriam saber se ele era inocente e ele dizia, sou inocente. Não entendo como alguém pode não querer saber da inocência ou não de alguém acusado de matar pessoas inocentes. Para mim é fato crucial. Se isso é irrelevante para ti, estou espantada. Como humanista que achei que fosse, me causa muita estranheza. Mas eu nunca perguntei isso. Ele disse para mim que nunca tinha pego numa arma. Se isso é irrelevante para ti, estou espantada. Como humanista que achei que fosse, me causa muita estranheza. Ele disse que nunca tinha pego numa arma. Ele era uma pessoa perseguida há 30 anos depois de ter deixado a vida política e quando se dedicava a atitudes plenamente pacíficas. Quando eu li seu processo, em junho de 2008, 9 meses antes de conhecê-lo pessoalmente na prisão, pensei em seguida, isso não é justiça, é vendetta. E aí comecei a defendê-lo. Vendetta? Está chamando punição por assassinato uma vendetta. Isso chama, na lei dos homens no Estado de Direito, punição por crimes cometidos. Eu estou ficando chocada com o que estou lendo. Sempre achei que tu consideravas o Batiste inocente. Estou vendo agora que, segundo tuas próprias palavras, a inocência dele ou culpa era irrelevante. Nunca, jamais lhe perguntei pelos fatos aqueles. E também não entrei em conversas próximas a esse tema. Falamos de cinema, de literatura francesa, hispânica e italiana. Desculpa, me recuso a continuar lendo esse e-mail. Estou em outro nível de evolução para ficar encantada com um assassino e saber qual é o seu filme favorito. Prefiro não continuar lendo seu post e continuar acreditando que és um humanista que acredita que matar pessoas inocentes é errado. Um grande abraço para ti. Estou sem cabeça para enfrentar isso agora. Acho que o mundo está merda demais para eu ter que ver gente bem intencionada defendendo assassino de trabalhador. Felicidades para ti e para tua família. Qual a conclusão que eu cheguei disso tudo? É uma mulher antenada, uma mulher, né? Mulher que sabe das coisas, que viajou o mundo inteiro, rodou para lá e para cá, que, né, para todo canto, mas foi enganado também. Assim como eu, assim como você que está aí, nós que somos enganados diariamente por um monte, né? Por um monte de situações, um monte de coisa. Deve ser duro, hein? Para ela acredito que ela devia ter um orgulho danado
Inclusive o livro é a prova de muitas informações, conhece pra caramba, conhece governo. Tudo bem, ela foi enganada lá pelo PT, mas ela não, vamos dizer que ela não admite isso, né? Lá pelo PT, lá nas eleições passadas. Tudo bem. Mas aqui ela adentrou o universo de crença. E ela acreditou. E ela viu que ela foi enganada, como muitos cristãos aí em muitas igrejas aí, igrejas neopentecostais, que eles são enganados durante anos e anos, até cair a ficha do negócio. Ela foi enganada. E o livro em si, ele fecha exatamente com esse texto, com essa ideia, para dizer para você, ó, não acredite. Não acredite que você tem tudo para cair, tem sempre um esperto, um esperto que vai te puxar a... Você que se acha aí tão esperto, né? Como diz o Morrissey, com você que se acha tão esperto, por que você vai dormir sozinho essa noite, né? Então, você que se acha esperto, cuidado, porque você vai cair num golpe, se você não vigiar, por mais que você vigie, por mais esperto que você se ache, uma hora você vai cair também. Esse livro é sensacional, Consenso INC, né? Consenso INC, o monopólio da verdade e indústria da obediência. Olha ela aqui, ó, Paula Schmidt, aqui na contracapa do livro, tá aqui, ó, vendo? Esperta, malandra, conhece o mundo árabe, rodou, jornalista, rodada, conhece pra caramba, mas ela caiu, né, no Cesare Battisti. O Cesare Battisti provavelmente tá lá na cadeia dele lá, sei lá se ele continua preso, não tenho informação sobre isso. Passou a conversa, sabe-se lá o que, né, eles saíram para jantar, etc, 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 né? Vamos imaginar que ele tenha tirado outras coisas além de só uma mentira, né, passar a perna nela. E vamos dizer que ele tenha pedido dinheiro emprestado para ela, né? Vai que ele vai assim, pô, me ajuda aí, você vê que eu sou um cara, né? Tô aqui na situação, me arranja uma grana aí, e ela emprestou uma grana, ou outras coisas, né? Sabe-se lá, entendeu? Mas o livro é sensacional, sensacional, Consenso INC, o monopólio da verdade e indústria da obediência, este livro aqui. Vale a pena você comprar, compre, tem muito mais informações aqui, muito mais coisas, as coisas sobre a vacina, pandemia e outros assuntos que não vem ao caso aqui falar no YouTube, né? Mas está aqui no livro, vale muito a pena. E assistam os podcasts dela, vale a pena. Tá rodando aí bastante no YouTube, tem muita coisa bacana. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena você abrir, tirar as escamas, né, dos seus olhos, É assim, lorotas a gente vai ter sempre, a gente tá sempre caindo nas lorotas, né? Mas pelo menos algumas a gente já vai botando para debaixo do tapete. Se você tomou muitas das picadinhas aí, das vacinas, você vai ver, né? Tem uma história aqui, inclusive, da mãe que o filho morreu. Não vou falar aqui da mãe do filho que morreu, etc, etc, etc. Vale muito a pena, procure, compre, hobby, né? Sou o caso do hobby do seu melhor amigo. Pegue emprestado e não devolva. Vale muito a pena ler mesmo. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu falei um pouquinho do livro da Paula Schmidt, a jornalista, Consenso INC, Consenso Inc., INC, o monopólio da verdade e a indústria da obediência. Valeu, gente. Até semana que vem, hein? Tchau, tchau. Obrigado.